um novo paradigma para escolha. Verdadeiramente, tudo é escolha. Por exemplo, ao analisar, estou com raiva porque meu marido me abandonou. Você está supondo que seu marido a abandonou. Você está supondo uma coisa ruim e você está supondo que você agora vai ter um problema com base nisso, certo? E, essencialmente, colocando-se no papel de vítima. Advertência: a próxima sessão pode não ser fácil para você acreditar. Você pode sentir vontade de jogar o livro fora. De novo? Saiba, por favor, que eu acharia muito difícil de acreditar também se não tivesse vivido isso exatamente como eu descrevo aqui. Isso pode desafiar cada paradigma que você teve e cada conceito do que considerou verdadeiro no passado. Não estou lhe pedindo que acredite em mim. Estou lhe pedindo que abra seu mundo para uma possibilidade diferente, uma possibilidade que possa lhe dar mais liberdade para saber o que você sabe, independentemente do fato de isso ir contra tudo que seu passado e aqueles ao seu redor disseram ser real, necessário ou verdadeiro. E assim fazendo, felizmente, você vai encontrar mais do que é verdadeiro para você. E se alguma coisa que você leu aqui fizer você se sentir mais leve, você pode achar que isso o liberta, de alguma maneira, de que você não possa explicar e não consegue compreender. Nesse caso, minha intenção de expor essa parte da minha vida para você valeu a pena. Foi assim. Quando criança, sofri muitas formas de abuso. Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional e temor pela minha vida. Um parente mais velho me molestava e eu era também molestado por um garoto mais velho. Também apanhei de cinto. Meu pequeno corpo nu de criança açoitado com cintos por um círculo de mulheres que odiavam homens e ficavam fazendo isso sobre mim. Havia outras formas de abuso, porque passei na minha infância, que não vou relatar aqui, mas imagino que você tenha uma ideia. Em algum dos trabalhos metafísicos que fiz, cerca de 6 anos antes de entrar em contato com Axis, tive a conscientização de que havia sido abusado e pensei: oh meu Deus, aqui está a explicação. Isso explicava cada limitação para mim. Isso explicava por que eu não estava disposto a me sentir bem com relação a mim mesmo, porque não era capaz de ganhar muito dinheiro, porque me sentia um lixo, porque não gostava muito de mim mesmo. Explicava tudo para mim. Pensava: uau, agora vejo porque sou uma vítima. Ok, tudo bem. Exatamente. Para onde poderia ir a partir daqui? Estava funcionando a partir de conclusão e não de pergunta. Então, após 1 ano e meio em Axis, Gary Douglas, fundador de Axis, e eu começamos a analisar essa área de abuso a que haviam me submetido. Comecei a lhe contar o que percebia que tinha acontecido, mas sentia como se houvesse muito daquilo que eu tinha bloqueado. Inicialmente, olhamos a questão sob o ponto de vista que todos os outros nesse planeta têm, o ponto de vista psicológico, que isso é uma maldade, isso é um erro, e eu sou uma vítima. E acredite-me, compreendo esse ponto de vista. A maior dificuldade com esse ponto de vista é que ele também é uma conclusão e não uma questão. Você fecha qualquer outra possibilidade que possa existir. Você fecha as outras portas de possibilidade e se limita a somente estar consciente do que já concluiu. Estávamos olhando a partir do ponto de vista do erro e tentando esclarecê-lo. Não muita coisa estava acontecendo, exceto que Gary e eu estávamos obtendo mais conscientização das coisas que tinham ocorrido comigo, porque tinha um pequeno vislumbre e o compartilhava. Digo mais uma vez, porque decidimos que estava errado, que eu tivesse passado por aquela experiência. Não podíamos ver nada que não o erro da situação. Você já esteve em uma situação semelhante em sua vida, em que parecia não haver leveza? Se esteve, você sabe como é estar nesse lugar. Uma noite, começamos a processar isso novamente.
e estávamos efetivamente aprofundando mais o que tinha ocorrido. Não conseguia ver, mas Gary fez um download do abuso que meu corpo e eu tínhamos experimentado. Seu ponto de vista era: isso jamais deveria acontecer a uma criança. Observe que isso é um ponto de vista apropriado, mas não é uma pergunta. Então ele passou para o errôneo do que havia sido feito comigo. Nesse exato ponto de vista, ele me viu como uma vítima e me fez uma vítima, porque se alinhou e concordou com o ponto de vista de que eu era uma vítima naquela situação. Isso prendia meu corpo e a mim. Saibam que não estou culpando, estou lhe contando isso para que você possa ver o que fazemos para nos prender e aos outros a um ponto de vista de erro ou de ser vítima. Você verá logo o que fizemos para mudar isso. Sentia como se eu estivesse coberto de concreto, que tinha acabado de se solidificar. Mal podia me mover. Meu intestino parou. Não sabia o que estava acontecendo. Pensei, este abuso está sendo realmente um chute na canela. Não. O que tinha realmente acontecido foi que Gary tinha assumido um ponto de vista de que era um erro e me deixou preso a isso. Ele não funcionou como uma pergunta naquele ponto, embora quase sempre o faça. Como ele concluiu que isso era algo tão horrendo que jamais deveria acontecer, ele não conseguia ver nada que não coincidisse com aquela conclusão. É como olhar para o 11 de setembro com apenas um erro. Se você fizer isso, nunca pode ver alguma possibilidade diferente oculta ali, esperando para tornar sua realidade mais fácil, maior, com mais possibilidades. Fiquei preso à ideia de que eu havia passado por algo tão horrendo que jamais deveria acontecer, e eu era vítima disso. E isso era mais poderoso do que eu. Se eu era vítima disso, o que torna toda essa energia maior do que eu, significava que eu não podia ser maior do que nem mesmo aquela energia do abuso. Esse é realmente um lugar difícil para funcionar. Porque se você não pode ficar maior do que a energia do abuso, você não tem muita possibilidade em sua vida. Eu não tinha. Literalmente sentia como se minha vida tivesse parado. Por favor, entenda isso. Seu ponto de vista cria sua realidade. Mesmo se outra pessoa impõe um ponto de vista a você e você o compra, isso determina sua realidade. Eu não estava cognitivamente consciente disso. O fato é que a maior parte do que ocorre conosco é não cognitivo. O que aconteceu foi que Gary tinha um ponto de vista de que isso não deveria acontecer a uma criança e que eu era uma vítima. E eu já tinha um ponto de vista de que era uma vítima, porque esse é o ponto de vista que as pessoas têm com relação ao abuso aqui, de que você é uma vítima. Meu ponto de vista de ser uma vítima, combinado com o ponto de vista dele de que eu era uma vítima daquela circunstância, paralisou minha vida. Então aqui estava eu, no mais sólido concreto da minha vida, e nem Gary, nem eu sabíamos onde ir, nem o que fazer com relação a isso. Não sabíamos o que tinha acontecido para me paralisar. Sabíamos apenas ter chegado a algum ponto e alguma coisa aconteceu. Quando chegamos em algum ponto e não sabemos o que está acontecendo, começamos a fazer perguntas. Com bastante franqueza, comecei a ficar realmente muito enraivecido. E muito disso estava dirigindo a Gary, meu melhor amigo. Não foi minha melhor escolha, e não sinto muito orgulho disso, mas com sua absoluta bondade dirigida a mim, independentemente da raiva que eu sentia e com seu fantástico nível de permissão comigo e com todos, sem se importar com nada, conseguimos superar isso. Desde então, percebi que, quando estou ficando zangado com as pessoas de quem gosto, fico paralisado em algum antigo padrão que vai além do meu pensamento cognitivo. Ou há efetivamente um nível de capacidade para mudar alguma coisa em que estou entrando que nunca experimentei antes. Então Gary me fazia perguntas, e me fazia perguntas, mas elas eram ainda todas a partir do ponto de vista de que todas as pessoas tinham aqui, de que era um erro e que eu era uma vítima. E prosseguíamos, o que é de errado? Ou, em um esforço para analisar alguma coisa diferente que pudesse me desparalisar, mudamos para o que mais pode estar errado que não olhamos ainda.
Observe o ponto de vista de onde estamos funcionando. Alguma coisa está errada. Com esse ponto de vista, poderíamos enxergar alguma coisa mais do que alguma forma de erro? Não. E toda vez que você pergunta o que há de errado, você busca o que está errado. A pergunta que não estávamos fazendo era: o que pode estar certo com relação a isso que não conseguimos perceber? O que realmente sabíamos era que, se você continua a trabalhar em alguma coisa e isso não fica claro ou não muda, você não está olhando para a coisa certa. Entenda o seguinte: se as coisas não ficam leves, há alguma outra maneira de olhar as coisas. O que é verdadeiro sempre o deixa mais leve. Quando você chega nessa coisa que é verdadeira, ela vai criar leveza, mesmo nas situações mais pesadas. Enquanto as coisas ainda estiverem pesadas, há uma mentira lá em algum lugar. Então Gary fez a pergunta para si mesmo: qual é a mentira aqui? Mais adiante, ele usou o enunciado aclarador. Todas as vezes que ele perguntava: qual é a mentira aqui? Depois ele pedia para destruir e descriar tudo que permitia que as mentiras permanecessem ali e tudo que não permitia a ele perceber o que era efetivamente verdadeiro e criaria liberdade para mim. E depois ele dizia: certo e errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Falando de um realmente grande amigo. Após fazer isso por vários dias, ele me fez uma pergunta que mudou minha vida inteira. Disse ele: sei que isso vai parecer estranho, mas você teve alguma coisa a ver com a criação disso? Respirei fundo. Foi a primeira coisa que havia iluminado meu universo em 8 semanas. Francamente, estava atônito. Não imaginava que jamais fosse romper a barreira de concreto em torno de mim. E ali estava, um raio de luz. Você se lembra de que algo que é verdadeiro sempre o faz sentir mais leve? Eu disse: oh meu Deus, tive alguma coisa a ver com a criação disso. Somente porque trouxe tanta leveza para o meu mundo após tanto peso que havia ali. E francamente, tenho que lhe dizer, eu provavelmente não teria acreditado que tive qualquer coisa a ver com a criação dessas situações que ocorreram em minha infância, se não tivesse experimentado as semanas de peso, seguida por instantânea leveza, quando Gary me fez aquela pergunta. E compreendo perfeitamente se essa conversa está aflorando coisas para você ou pressionando seus botões. Posso apenas imaginar como seria para mim se estivesse lendo sobre isso agora, em vez de ter experimentado isso, exatamente quando estou escrevendo. Continue a leitura, por favor. Não tinha ideia do que era que eu tinha a ver com a criação da situação, mas apenas aquela conscientização de que eu tinha algo a ver com criá-la me permitia começar, mesmo que ainda só um pouco, a deixar de ser vítima. Eu tinha tido esse ponto de vista em meu universo de que o abuso que ocorreu era um erro, e que eu era um erro ambulante por permiti-lo. Eu sabia disso, todos sabiam disso, não é? Adivinhe? Essa é uma das maneiras com que essa realidade e seu ponto de vista limitado sobre abusos nos limitam. E se essa não for a única opção possível a considerar? Temos esse ponto de vista do inconsciente coletivo de que abuso é algo que é cometido somente a alguém e de que você é uma vítima terrível. Essas são as coisas maravilhosas que perpetuam impotência total sobre alguém que já passou por algum tipo de abuso. E se essa não for a única perspectiva que podemos adotar? E se adotar somente esse ponto de vista não for uma bondade com um belo ser que passou por abuso? E se todas as pessoas que passaram por abuso são alguns dos mais bravos seres do planeta? E se eles tiverem coragem além da capacidade de alguém para expressar em palavras? Quando Gary disse: você teve algo a ver com a criação disso? Meu universo explodiu. Foi como fogos de artifício, espaço, pela primeira vez em 8 semanas. Eu podia sentir o bloco de concreto levantando. Em seguida ele me fez outra pergunta. Você fez isso propositalmente? Todo o restante do concreto explodiu. Bum! E comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. Isso não fez nenhum sentido para mim.
Era tão não cognitivo que poderia ser o caso. Eu não poderia imaginar como ou porquê ou nada disso. E realmente não me importava. Isso criou tanto espaço instantaneamente que eu sabia que tinha que ser verdadeiro. Então ele perguntou: por quê? Por que motivo você fez isso? Eu olhei, meus olhos atravessados, porque ter que olhar para isso a partir desse ponto de vista tão diferente era uma mudança grande para mim. Ele perguntou: você fez isso para criar mudança? Grande sim. Ok, Gary prosseguia. Então você fez isso para criar mudança para a sua família, outras crianças, o homem que o molestou, tudo o que foi dito acima ou mais alguma coisa? Uau, tudo o que foi dito. Subitamente, eu era capaz de olhar para tudo o que tinha acontecido e ter uma clareza total sobre isso, como se estivesse assistindo a situação se desenrolando. O que eu vi era bizarro, estonteante e totalmente o oposto do que parecia ser. No caso do parente mais velho, fiz com que a família soubesse disso. Eu podia perceber que, se não fizesse isso a ele, era mais provável de que ele terminasse se tornando alguém sexualmente inapropriado, fazendo realmente coisas más e sórdidas com outros garotos, e talvez até fosse preso por causa disso. Mudei a trajetória de sua vida, mas talvez mais importante, mudei o rumo da vida de muitas crianças no futuro. Agora tenho passado anos olhando para outras coisas a partir de um lugar diferente, que é estranho para a maioria das pessoas, talvez até para você. E ainda quando isso apareceu pela primeira vez, surpreendeu-me poder reconhecer que, aos 6 anos de idade, era capaz de fazer aquela escolha, por causa do cuidado que tinha com este parente meu e pelas pessoas que ele poderia afetar. Cuidado? Isso era muito além do que qualquer coisa que eu pudesse conceber como cuidado na época. Entretanto, isso me deixou leve mais uma vez e tornou tudo mais fácil. Esse é o único teste decisivo para qualquer coisa que você não compreende ou experimentou antes. Isso o deixa mais leve? Se isso acontece, é verdadeiro para você? Mesmo que você não compreenda por quê. Veja, isso é o que ficar consciente do que é verdadeiro faz para você. Comprar uma mentira sempre o deixa mais pesado e você se enterra cada vez mais, que é onde eu estava pouco antes de Gary me fazer as perguntas que conduziram a essa fantástica conscientização. Olhei a partir desse novo espaço, de volta à criança que eu fui, reconhecendo o cuidado e a conscientização que estavam lá, aos 6 anos de idade. Eu efetivamente sabia que tinha que fazer isso, porque, se não o fizesse, esse rapaz terminaria magoando outros garotos, e a si mesmo. Foi muito interessante, para dizer o mínimo, ter essa experiência. Fui capaz de analisar tudo e ter clareza total sobre isso, como se estivesse observando a situação se desenrolar. E eu sabia que podia perceber o futuro, mesmo aos 6 anos de idade. Essa compreensão de que percebi o futuro e escolhi mudá-lo foi tão chocante como nunca tinha sido. Além disso, quando verifiquei com o meu corpo, isso estava na verdade bem. Meu fantástico e belo corpo não estava quebrado nem ferido. Ele sabia como se curar. Havia caminhado comigo e tinha meu apoio. Tínhamos mais do que sobrevivido. Tínhamos mudado alguma coisa. E tínhamos descoberto nosso caminho para as ferramentas que nos permitiriam prosperar. Aquele dia ampliou-se em minha apreciação de meu corpo, maior do que qualquer coisa que imaginei possível até aquele ponto. Desculpe. Diga-me como sou uma vítima patética novamente, por favor? Uma das coisas mais importantes aqui é entender que, independentemente do que você experimentou, você também vai descobrir seu caminho para as ferramentas que permitirão a você progredir, quaisquer que elas sejam, para isso, para você. Elas estão disponíveis. Apenas não pare. Você pode fazer isso.